E nós recebemos Nicolau Leitão, que vai começar comentando o futebol. Boa tarde, Nicolau. Qual é o balanço que você faz desse segundo turno e o que esperar dessas semifinais? Boa tarde, Eli. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Pois é, Eli. Se nós fizermos uma comparação com o primeiro turno, só houve uma mudança entre os classificados para a fase decisiva. Sai o Maranhão e entra o Imperatriz. E justamente o Maranhão foi o grande destaque negativo desse segundo turno. O Maranhão só teve 1 ponto. E agora vai precisar de novo ligar o secador para que a final do segundo turno seja Moto e Sampaio, e daí ele garante uma vaga na Série D. Então, se a gente está falando de destaque negativo, a gente tem que falar também do destaque positivo, que é exatamente o Moto Clube. Então, o Moto Clube ontem, com 5 desfalques, manteve a iniciativa, a disposição de vencer a partida para entrar com vantagem na fase decisiva. Então, o Moto, a gente vem falando, é um time bastante ajustado. A gente sempre fala, não é um time brilhante, mas é um time que consegue os resultados, é o ataque mais positivo do campeonato e vai refazer essa semifinal contra o Cordino, a exemplo do que aconteceu no primeiro turno. Então, nós estamos falando de destaques, a gente falou do destaque coletivo do Moto Clube, a gente precisa falar também do destaque individual, que é o Ulisses. O Ulisses que deita e rola em Barra do Corda, ele já rodou para outros clubes, inclusive pelo Moto Clube, e não aconteceu, mas lá no Cordino ele só falta fazer chover, ontem marcou os 4 gols. Então é uma semifinal interessante, Moto e Cordino, o Cordino tentando um resultado diferente do que aconteceu no primeiro turno. E do outro lado, Sampaio Corrêa e Imperatriz, o Imperatriz que tem se caracterizado como uma pedra no sapato do Sampaio. Eles refazem a decisão do ano passado, quando o Imperatriz foi campeão, e o Imperatriz já venceu o Sampaio Corrêa no segundo turno. Então são semifinais aí equilibradas, dá para apostar um pouquinho no favoritismo do Moto Clube. Sampaio e Imperatriz mais equilibrado, especialmente porque o Imperatriz tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. E joga em casa também, né? Pois é, decide em casa. O Imperatriz que joga no meio de semana pela Copa do Brasil, faz o jogo de volta contra o Fortaleza lá na capital cearense e inicia os trabalhos da semifinal aqui em São Luís e decide em casa, que também é uma vantagem. O Imperatriz tem se mostrado muito forte nesses confrontos decisivos lá no Frei Epifânio. Quando vai acontecer o jogo? Pois é, está marcado sábado, em Barra do Corda o Cordino recebe o Moto Clube, e daí no domingo, Sampaio e Imperatriz, ainda não tem horário definido. O jogo ficou para domingo, porque a gente já falou, o Imperatriz joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, lá na capital cearense. Já dá para arriscar quem é que vai levantar essa taça? Pois é, eu tenho brincado aqui um pouco no exercício de futurologia, então, a título de brincadeira, eu vou arriscar num super clássico para decidir esse segundo turno aí, Sampaio e Moto. Agora falando já em basquete, como é que foi o jogo no Castelinho? Pois é, ali a festa estava toda preparada, domingo, um bom dia para seguir comemorando. A torcida encheu o Castelinho, mais de 6 mil torcedores, faltava uma vitória, o Sampaio venceu as 2 em Americana, ou seja, o cenário estava todo armado para a festa tricolor. Só esqueceram de combinar com o Corinthians, que veio, não tem nada com isso, e segue vivo na LBF. Nós vamos ver como é que foi esse jogo de ontem. E a gente vê que a torcida fez a sua parte. O que aconteceu com o Sampaio, com as meninas do Sampaio Basquete? Houve excesso de confiança? Não diria excesso de confiança, eu diria um pouco de ansiedade, para tentar definir logo essa série. Mas eu também diria que anormal era a vantagem tão grande que o Sampaio estava conseguindo, né, trouxe essa vantagem tão grande lá de Americana, com partidas decididas com mais de 20 pontos de diferença. Isso é que era anormal. Na verdade, o confronto ele é muito equilibrado, e ontem a bola do Sampaio resolveu não cair, como a gente viu na reportagem da Tatiane. As bolas de fora não caíram, elas insistiam em não cair. O Sampaio estava conseguindo uma produtividade maior ali embaixo no garrafão. Mas normal, eu acho que na verdade é isso mesmo. A torcida é claro que compõe um cenário muito mais bonito, as jogadoras elas demonstram mais motivação, mas não ganha jogo. O que ganha jogo é quando a bola cai na cesta ali. Então, tanto é que o Sampaio venceu as 2 em Americana, e o Corinthians veio aqui, e assim como o Sampaio venceu lá, poderia vencer como venceu. Mas vamos brincar um pouquinho com a minha bola de cristal? Eu digo que a LBF acaba amanhã. Assim como era muito difícil que o Sampaio vencesse 3 partidas em sequência, porque, eu insisto, o equilíbrio é muito grande, eu também acho difícil que o Sampaio perca 2 partidas seguidas em casa. Então, certamente a Liz Dave já analisou o que foi que aconteceu de errado. Nas partidas de Americano, o Sampaio tinha muito mais velocidade no setor ofensivo. Ontem não conseguiu imprimir essa velocidade. Eu tenho certeza que a Liz Dave está tentando ajustar isso com as jogadoras, e não acredito que o Sampaio perca 2 vezes em casa.
É claro que isso é um exercício da minha bola de cristal, lá dentro é que vai ser decidido isso. Então você acha que a torcida deve continuar confiando e comparecendo? Claro, e foi um espetáculo muito bonito, inclusive porque a torcida valorizou o esforço do Sampaio e aplaudiu ao final mesmo com a derrota. Aí o destaque negativo, o ingresso para a decisão, que é trocado por 1 quilo de alimento não perecível, e nós temos muitas denúncias do trabalho de cambistas, que pegaram ingressos e estavam comercializando a R$30 o ingresso que era para ser trocado por 1 quilo de alimento não perecível. Então é lamentável e é de se cobrar a fiscalização para que quem esteja trabalhando como cambista seja preso. É que isso verdade, não aconteça. é crime, né? E os ingressos, vale destacar, que vão ser trocados a partir de hoje às 4h30 nas bilheterias do Castelinho. Então, rapidinho, o jogo é amanhã, às 7h30? Isso, mais uma vez amanhã no Castelinho às 7h30 da noite, e os ingressos começam a ser trocados hoje às 4h30 da tarde nas bilheterias do Castelinho. A gente insiste que haja uma fiscalização para que os cambistas não tenham vez.